Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez, uma curiosidade. Esse agora é do livro de Hebreus. É muito importante essa aqui. Eu vou direto, sem dar volta, porque é muita coisa aqui para a gente ler sobre essa curiosidade do livro de Hebreus. Já começa pelo autor, que é desconhecido, né? Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Até porque é uma data também que não tem uma data fixa. Foi entre o ano 64 depois de Cristo, o ano 64 e o ano 68. Então, se foi escrito no ano 68, nessas alturas o apóstolo Paulo já tinha sido decapitado. Então, por isso que existe essa divergência, essa discussão de quem escreveu. Muitos pensam que foi Paulo que escreveu, mas há uma diferença de assunto, de tema, de letra, sabe? Quando aquela pessoa escreve, mas ela não costuma usar coraçãozinho, caretinha, rostinho, carinha, sempre é de uma forma formal. Então há uma diferença das escritas aqui de Hebreus para as epístolas de Paulo, por isso que deixa a desejar de que não seja Paulo, mas existem muita força, né, referências que pode ter sido Paulo, né? Principalmente quando dizem, se não foi o apóstolo Paulo, quem foi então? Então fica nessa, né? Mas vamos lá, autoria. Vamos ler aqui que você vai entender, ó. Antes de eu começar a leitura aqui, dá um joinha, quem não deu, se inscreva no canal, é tudo aí. Enquanto eu estou falando, você já está fazendo, certo? Dá um joinha, se inscreve no canal e seja bem-vindo ao canal É Tempo de Oração. Vamos lá, quem está assistindo pela primeira vez. Vamos lá. Autoria. Muitas sugestões têm sido feitas com respeito à autoria deste livro anônimo. Paulo, Barnabé, Apolo, Silas, Áquila e Priscila, Clemente de Roma. Com respeito à teologia, ao estilo de Paulo, há, ao mesmo tempo, semelhanças e diferenças. Semelhanças e diferenças, é aquilo que eu já falei. Paulo frequentemente apela à sua própria vida, à autoridade apostólica em suas cartas, ao passo que este autor aqui, esse que escreve o livro, apenas a terceiro como testemunhas visuais do ministério de Jesus Cristo. O que está querendo dizer? Que todas as outras cartas, Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, já que nessa carta ele não se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. É isso que está querendo dizer. Muito bem. É mais seguro dizer como fez Orígenes. Orígenes é um dos pais da igreja, né? Famoso teólogo no terceiro século, terceiro século, certo? Terceiro século, 400 anos depois, né? Que somente Deus sabe quem escreveu Hebreus. É melhor partir para aí mesmo, para não ficar só Deus sabe. Então Orígenes, esse pai da igreja aí, esse teólogo, só Deus sabe. Bom, destinatários. Presta atenção no destinatários agora. 3 perguntas são envolvidas na determinação dos destinatários da carta. Qual era, a primeira pergunta, qual era o contexto racial desses leitores? Embora alguns tenham defendido a tese de que eram gentios, todas as evidências apontam para um complexo judaico, um contexto judaico. O título do livro, Aos Hebreus, já começa pelo título do livro, Aos Hebreus, né? As referências aos profetas e ao ministério dos anjos a Israel, bem como as citações ao ritual levítico e de adoração. Então, aqui está mostrando, justificando qual era o contexto racial dos leitores. Então, está mostrando o contexto racial. Outra pergunta é, onde viviam? Onde viviam? Então, vamos ver para mostrar aqui onde viviam. Na Palestina ou Itália. Palestina ou Itália, Itália, Palestina, mesma coisa, né? Tem sido as respostas mais frequentes. As referências parecem recair sobre a Itália, pois estes leitores não eram pobres
E os crentes da Palestina eram. Aí vai ver aqui no livro de Hebreus mesmo, capítulo 6, capítulo 10, também no livro de Romanos 15, vai ter essas referências bíblicas para justificar onde viviam, né? E tem também um outro motivo que é a Septuaginta. A Septuaginta, eu já fiz vídeo falando sobre a Septuaginta, né? A Septuaginta é usada exclusivamente para citações do Antigo Testamento, o que não se esperaria se a carta fosse destinada a moradores da Palestina. A expressão "os da Itália vos saudam" deixa a impressão que italianos residentes fora da Itália mandavam saudações para casa. Qual era a sua condição espiritual? A maioria dos destinatários eram crentes. Embora, como em qualquer igreja, houvesse sem dúvida alguns que meramente professavam fé cristã. O autor chama, quer dizer, o autor da carta, não está dando nome, que é desconhecido. O autor da carta, né, chama a carta de palavra de exortação, motivada pelo fato de que alguns corriam risco de abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo. Os leitores estavam sendo perseguidos. Embora, presta atenção aqui. Quando eu falo assim, presta atenção, é justamente porque parece ser meio complicado. Isso aqui é estudo bíblico. Então, por isso que você vai precisar de ficar revendo, para quem está fazendo anotações. Tem pessoas que estão estudando sobre as epístolas de Paulo, né? Isso aqui é para os estudantes da Bíblia, por isso que eu estou trazendo essas curiosidades, né? Então, vamos lá. Onde eu parei foi aqui, embora. Cadê? Embora não ao ponto de serem martirizados. Se você quiser ver isso, é no capítulo 10, aqui de Hebreus também, capítulo 10. E diante disso, alguns corriam risco de se tornarem apóstatas. Apostatar da fé. A carta é uma vibrante apologia da superioridade de Cristo e do cristianismo sobre o judaísmo em termos de sacerdócio e sacrifício. Sacerdócio, sacrifício. Amigos, é muita coisa boa aqui para a gente aprender, que tem que querer mesmo, entendeu? Então as datas são variadas, várias datas já foram sugeridas para a composição do livro de Hebreus, então eu já falei sobre isso. O estilo. O estilo da carta. O autor demonstra notável perícia literária e retórica. Seu estilo é um modelo de prosa helenista. Por isso que tudo indica que não pode ter sido o apóstolo Paulo. O que é essa prosa helenista, pastor? Eu não vou poder explicar agora por causa do tempo. Mas outro dia eu faço uma curiosidade, um vídeo de curiosidade sobre o helenista e outras coisas aqui. Tá bom? E você pode também pesquisar aí, vai lá. Quem são os helenistas? O que é uma prosa helenista? Isso é você pesquisar também, para escrever no seu caderno. Tá bom? Então, vamos lá, por causa do tempo, o estilo, né? É a mesma coisa sobre o Septuaginta, né? Aqui, ó, há 29 citações diretas do Antigo Testamento, além de 53 alusões claras a várias outras personagens. Estas são utilizadas para demonstrar o caráter definitivo da revelação cristã, a sua superioridade à velha aliança. Então, tudo aqui são pesquisas profundas para poder saber quem foi o autor do livro de Hebreus, e mesmo assim não descobriram. E o conteúdo do livro no geral é isso aqui, ó. O tema do livro é a superioridade de Cristo e assim do cristianismo. As palavras melhor, entre aspas, superior, entre aspas,
perfeito, entre aspas, celestial, entre aspas, essas palavras, né, aparecem frequentemente. O esboço mostra como o tema é desenvolvido, demonstrando que Cristo é superior tanto em sua pessoa quanto ao seu sacerdócio. Passagens favoritas incluem, aí vem aqui as passagens, né? As referências. Tão grande salvação, né? No próprio Hebreus capítulo 2. Aí vem no próprio Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ainda em Hebreus capítulo 4, o trono da graça. Ainda em Hebreus capítulo 7, a intercessão de Cristo. Em Hebreus capítulo 11, a descrição da fé, os heróis da fé, Hebreus 11. Ainda no capítulo 11, os heróis da fé. No capítulo 12, a carreira cristã. E no 13, e o restante, uma grande bênção. Uma grande bênção. Aí você vai ver aqui no esboço, por causa do tempo, né? Porque eu só estou dando uma pincelada mostrando para você entender como que é a epístola, essa carta aos Hebreus, que ninguém sabe quem foi que escreveu, e que alguém disser que foi Paulo, então tem que provar. Tem que ter muito cuidado. Eu mesmo já falei várias vezes que foi Paulo, mas depois dessa pesquisa, desse estudo, eu já não digo mais, eu não sei quem foi. Pode ter sido? Pode, mas também pode não ter sido. E não é mistério não, isso aqui é histórica, é curiosidade, né? Não importa quem escreveu, o que importa é o conteúdo. Isso aí interessa o conteúdo, é a mensagem, né? Que está mostrando que Cristo é maior do que sumo sacerdote, do que o judaísmo, do que o cristianismo. Cristo é o cabeça, está apontando para isso, que Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que Ele é o cordeiro que foi morto por todos. É um livro de Hebreus, era bom você estudar os capítulos e versículos assim, ó, e esmiuçando mesmo, né? Muito legal. Muito bem. Então, você crê que Jesus está acima de tudo e de todos? Então escreve isso aí. Jesus está acima de tudo e de todos. Ele é que é o nosso sumo sacerdote. Então não tem o sacerdócio do judaísmo, da religião ABCD. Jesus é que é o nosso sumo sacerdote. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, pedindo ao Senhor por todas essas pessoas que estão incluídas nessa oração. Todas as pessoas, meu Deus, que estão inscritas nesse canal. Eu peço a sua graça. Eu peço a sua bênção. Alcance eles. Tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que estão anotando nos seus cadernos, estudando sobre essas curiosidades, buscando as mensagens. Pessoas que estão se enchendo de conhecimento, de entendimento e de sabedoria. Oh, meu Deus, dai-nos essa vontade de aprender, esse desejo de aprender. É o Senhor que efetua, tanto querer como realizar. Então faz isso, Senhor. Efetua em mim, em nós, tanto querer como realizar. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu sei, meu Deus, que nesse momento o Senhor visita essa pessoa para fazê-la alcançar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Abraça esse povo, Senhor. Em nome de Jesus, visite os doentes para curar, os fracos para fortalecer, os caídos para levantar. Abençoe esse dia, Senhor. Que esse dia seja um dia de alegria, de paz. Eu peço ao Senhor, Pai, e já te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, você está abençoado. Você crê? Até amanhã, em nome de Jesus, a partir das 5 horas, aqui no canal É Tempo de Oração. Deus abençoe a todos.